O Killing, aí na Europa, os países continuam retornando ao lockdown em meio a muitos protestos, né? Exatamente. Começa hoje o lockdown nacional na Áustria. Pessoas precisam ficar em casa, sair só para questões consideradas essenciais, como ir ao mercado, ao trabalho, se exercitar ao ar livre. Essa medida vai durar 10 dias, mas pode ser prorrogada por mais 10 dias. Os mercados de Natal também estão suspensos e o chanceler da Áustria afirmou que, a partir de fevereiro, a vacinação se tornará obrigatória por lá. Ele está trabalhando agora nas questões legais. A Alemanha, ali vizinha, também estuda tornar a vacinação obrigatória. Esses dois países têm taxas de vacinados abaixo do considerado ideal, e abaixo, por exemplo, de Portugal, que vacinou quase 90% da população, a Espanha, mais de 80%, não à toa são países que estão sofrendo bastante agora com essa quarta onda. E aconteceram vários protestos em cidades europeias, porque cada país tem adotado as suas próprias medidas, né? Na Holanda, muita gente foi para as ruas de cidades como Haia, Roterdã, teve confronto entre manifestantes e policiais, porque por lá existe um lockdown parcial, né? Bares e restaurantes estão fechando às 8 da noite, jogos de futebol, eventos esportivos com portões fechados. Na Croácia também, pessoas foram às ruas. Em Bruxelas, na Bélgica, por conta do uso de máscara em alguns ambientes públicos e também o chamado passaporte da vacina. Até mesmo na Dinamarca, algumas pessoas não contentes com a volta de algumas medidas foram protestar. Aqui no Reino Unido, o ministro da Saúde disse que não tem intenção, por enquanto, de ter um lockdown, apesar dos números estarem relativamente altos por aqui, mas a taxa de vacinação no Reino Unido é bem superior à de países como a Áustria e a Alemanha. Aí você vê na curva de mortos, né, o Reino Unido está mais abaixo do que esses países que estão numa ascensão bem grande. Lembrando que aqui não tem regra nenhuma. Se não tivesse regra nenhuma e sem vacina, os casos estariam nas alturas, né, explodindo. Casos de mortes, porque de contaminação a Europa já bateu o recorde do começo do ano, desde o início da pandemia. Só que o número de mortos não tem acompanhado por conta das vacinas. Mas é claro que outras medidas precisam ser tomadas também. O Killing, chegou pergunta para você, viu? Pelo DDD 13, imagino que seja Baixada Santista, Litoral Paulista, enfim, falando sobre Itália. O nosso ouvinte Fábio Mursa, pelo que eu deduzo aqui da mensagem dele, acho que ele está planejando viajar para a Itália. Né, hoje, inclusive, o tema da coluna do Ricardo Freire foi isso, foi viagem para o exterior e aí pesar o que é que vale, qual é o risco de você chegar, né, num local onde você decidiu viajar, enfim, e aí ter que encarar um lockdown e tal, você fazer ali os... Restaurante fechado. Isso, e aí também quanto é que você vai gastar nessa viagem, o quanto você vai aproveitar, enfim. O Fábio pergunta sobre notícia da Itália, como é que tá a situação, se tem algo no radar, não sei se você tem essa informação de bate-pronto, Killing, a gente pode até em algum outro dia da semana trazer, né, o raio-x completo da Itália, porque a Itália, lembra daquelas imagens do começo da pandemia, aqueles caminhões transportando caixões e tudo mais, foi o que assustou muito a gente. O que você tem de Itália para falar, Killing? A Itália vacinou bem e por lá existem algumas regras em que as pessoas estão seguindo, como o uso de máscara em alguns ambientes, o chamado passaporte da vacina. Então, por lá a situação não está tão complicada. Mas os países da Europa Central e do Norte da Europa que estão sofrendo mais, tirando, claro, o leste europeu. Então, se você pegar Itália, Espanha, Portugal, a situação nesses locais estão melhores. Na Itália não há, pelo menos por enquanto, alguma perspectiva de lockdown para o final do ano. O Killing, só mais uma, eu não quero deixar passar rapidinho. Quando você fala na Alemanha pensando em tornar a vacina obrigatória, quais seriam as sanções para quem não se vacinasse? A pessoa seria presa, pagaria uma multa? Ou seria vacinada à força? Como é que ia funcionar isso aí? Eles estão debatendo ainda essas questões, mas na Áustria, por exemplo, eles estão trabalhando na parte legal, multa, que pode ser de aproximadamente 1.400 euros, e a pessoa pode, inclusive, ir para a cadeia se recusar a se vacinar, além de impossibilitar a pessoa de frequentar alguns espaços públicos e ter acesso a alguns serviços públicos também. Maravilha. Temos música, Carlinha? Temos. Vocês não vão gostar, mas tudo bem. Tá bom. I'm so hard to impress, don't leave me on this O que é isso aí? Adele. Vocês viram que a Adele copiou o Chico Buarque? when I'm out at a party.
Também o Chico De Buarque? verdade, Toda hora é isso depois do agora? Martinho da Vila, agora a Adele plagiou claramente a música Eu Te Não é Amo, possível. do Chico Buarque e do Francis Haime. Sério, vou procurar, então. Vamos fazer o seguinte, a gente vai entrar agora no horário local. Na volta do local eu coloco as duas músicas pra gente comparar, são iguaizinhas. É um solo Tá de bom. piano. Então ela tem que mudar o nome pra, segundo a Sheila, né? As deles. As deles, é. A Adele tá buscando inspiração aqui no Brasil, hein? Cuidado, você que é artista brasileiro. Killing, um beijo pra você, até amanhã. Super beijo, até amanhã. Até.